Oi, sou Carlos Gabriel do segundo semestre. Vou falar sobre o bioma Amazônia. O bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. O delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana. Vegetação e flora. A Amazônia é considerada a maior floresta tropical do mundo, abrangendo uma área de mais de 5 milhões de km. A floresta conta com um elevado número de espécies, animais e vegetais, e, então, rica em biodiversidade. A vegetação, de maneira geral, é caracterizada por uma floresta densa e pela presença de árvores de grande porte. O bioma possui cerca de 3.650,000 km de florestas contínuas. De maneira específica, a vegetação é classificada em 3 categorias: mata de terra firme, vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas. Essas são, portanto, caracterizadas por não haver inundações e sua vegetação ser sempre seca. A presença de árvores de grande porte, como castanheira, palmeira e mogno. Mata de gabbro. Vegetação localizada em terrenos de menores altitudes, estando esses inundados praticamente por todo o tempo. A presença de vegetação baixa, como musgos e arbustos. Nessas matas, é possível encontrar a Vitória régia, planta aquática, símbolo do bioma Amazônia. Matas de várzea. Vegetação localizada em regiões de altitudes intermediárias e que são inundadas em uma determinada época do ano. As áreas mais altas permanecem inundadas por menos tempo. Já as áreas menos elevadas permanecem inundadas por um tempo maior. As espécies encontradas nessas áreas são semelhantes às encontradas nas matas de Gadó, apresentando, também, árvores de até 40 metros de altura. Uma curiosidade sobre a vegetação e flora. Uma pesquisa feita na Amazônia revelou que o bioma conta com cerca de 14.003 espécies de plantas que se dividem em árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Desse total, cerca de 76% encontra-se no Brasil. Uma flora apresenta elevado potencial medicinal e econômico. É possível encontrar espécies de bromélias e orquídeas, bem como seringueiras e buritis, entre outras plantas e árvores. A fauna da Amazônia é extremamente rica. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies animais, e, apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente conhecida. É composta, especialmente, por aves, roedores, répteis, insetos e anfíbios. Tucanos, araras, papagaios, macacos, onças, jacarés e peixes-boi são os símbolos desse bioma. Bom, olá, meu nome é Ari Desirê, estou cursando técnico em informática, sou do turno matutino, segundo semestre. O tema do trabalho é bioma amazônico. Bom, eu irei falar um pouco sobre o clima, a hidrografia, o relevo, a devastação e algumas curiosidades sobre. Bom, clima. O clima é predominante na Amazônia e é um clima equatorial, úmido, e trata-se de uma região caracterizada por longos períodos de chuva, com índices pluviométricos que variam entre 1.500 e 3.600 por ano. A umidade do ar é elevada, chegando a 800 metros, e as temperaturas variam entre 22 graus Celsius e 28. Bom, hidrografia. A Amazônica abrange a região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta. Ocupa mais de 7 milhões de km². O principal rio é o Rio Amazonas, o qual possui mais de 1.100 afluentes que nele desaguam. Bom, há vários rios caracterizados pela cor de suas águas. Há rios barrentos devido à concentração de nutrientes e sedimentos, como o rio Amazonas. Há os rios úmidos com águas pretas, caracterizados pelas presenças de áreas e humus, como o Rio Negro,
e há os rios de águas claras, que apresentam tanta concentração de nutrientes e possuem corredeiras em seus trechos, como o rio Xingu. Bom, os principais rios são Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Tapajós e Rio Madeiras. Bom, o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Entra no Brasil conhecido como Solimões. Em alguns trechos, sua largura pode atingir 100 metros e é um rio bastante navegável. Rio Negro é considerado o maior afluente à margem esquerda do rio Amazonas. Rio Tapajós nasce na divisa entre o estado de Mato Grosso, Pará e Amazonas, desaguando nas margens direita do rio Amazonas. Rio Madeira nasce na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Relevo. Na Amazônica são encontradas 3 principais formas de relevo: planícies, representadas pelas áreas inundadas pelos rios; planaltos, representadas pelas regiões de serras e depressões, como a região de depressões norte a sul da Amazônica. A estrutura geológica da região compreendida pelo bioma é formada pelo escudo das Guianas, a presença de bacias sedimentares ao longo da região do rio Amazonas. Escudos cristalinos são encontrados ao norte e ao sul dessas bacias sedimentares. Devastação. Nas últimas décadas, a Amazônia tem sofrido um aumento no desmatamento de suas áreas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo norte-americano Thomas Lovejoy, professor da Georgia Mason University, e pelo brasileiro Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para Mudanças Climáticas, o bioma Amazônia pode sofrer perdas irreversíveis devido ao desmatamento, o qual, segundo os pesquisadores, já chegou a 17% nos últimos 50 anos, sendo que o limite seria 20%. Será que não houvesse consequências irreversíveis para o clima e o ciclo hidrológico? Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônica, Amazon, o desmatamento no bioma aumentou cerca de 40% entre os anos de 2017 e 2018, perdendo-se quase 4.000 km² da mata nativa. A ocorrência do desmatamento deu-se principalmente em áreas privadas, assentamentos e unidades de conservação. Bom, agora falando algumas curiosidades. Bom, na Amazônia são encontrados botos conhecidos como golfinhos de água doce. Uma pesquisa assinada por especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia revela que 2 espécies de botos, o boto cor-de-rosa e o boto preto, estão diminuindo na região, podendo ser extinto. Bom, segunda curiosidade é que no rio Amazônia concentra-se cerca de 85% dos peixes de toda a América do Sul. Terceira, segundo os atlas de pressões e ameaças das terras indígenas na Amazônia, brasileiras vivem na Amazônia 357 comunidades renascentes de quilombos. E é isso.